Ô, gente, então qual é o caminho que nós vamos fazer, né, a partir de agora? Então nós vamos agora fazer um mergulho na parte do espectro eletrônico. Então naquele ambiente, né, que nós estamos trabalhando, deixa eu já começar a pegar aqui ó, minha canetinha. Naquele ambiente que nós trabalhávamos até então, vibração, rotação, né? Vamos pensar só mais na parte de vibração. Se nós estávamos simplesmente trabalhando, né? Nessa parte vibracional aqui, né? Nesses modos vibracionais, nas transições vibracionais e tal. E aqui, essa superfície aqui é uma superfície do estado fundamental. Não, vou chamar aqui de ground state, né, do inglês. Tá? E agora? Bom, agora nós queremos saber, quando nós estamos no estado excitado aqui, né, excitado, também no estado excitado eletrônico, se você consegue manter o elétron lá, né, no estado eletrônico mais alto, a molécula vai ter também seus modos vibracionais. E o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar essas transições eletrônicas aqui. Então, quando você muda o estado eletrônico, quando você muda o elétron, né, de lugar, você vai cair numa outra superfície. Tá certo? Será que nós conseguimos entender isso rapidamente? Eu acho que a gente vai conseguir. Por exemplo, se você pegar uma molécula de H2, vocês estão lembrados, daqui a pouco nós vamos, né, lá, daqui uma semana aproximadamente, nós vamos mexer nisso aqui novamente. Se eu trabalho aqui desta forma, né, vocês estão lembrados que nós temos aqui o orbital 1s na teoria de orbitais moleculares, né, nós temos o sigma, nós temos um elétron aqui, não é isso? O segundo elétron aqui. Agora, se a gente promove esse segundo elétron para cá, por exemplo, ou se você tira esse elétron, vamos fazer assim melhor, porque aí ele continua ligado, o que você vai notar? Né? Então, você vai notar que antes você tem uma curva assim, e depois você vai ter uma curva assim. Né? Aqui é o H2+, e aqui o H2. Por quê? Porque aqui o mínimo você vai estar numa distância, né, mais curta, obviamente, que é do equilíbrio do H2. Mas quando você coloca, você tira um elétron, você diminuiu aqui a ordem de ligação, você vai para uma superfície muito mais plana, né, onde que agora a distância de ligação vai ficar, né, muito maior e você vai ter um outro equilíbrio. Né? Então, para você arrancar este elétron daqui, né, tirar um elétron, para que você vai mudar de superfície. Então, toda vez que você muda de configuração eletrônica, você está mudando de superfície, né, potencial. Então, ela muda. E esse que é o jogo da química. Né? Toda reação química, ela passa por aí. Né? Então, sempre você está... Uma reação fotocatalisada. É isso. Né? Você joga o elétron, né, para um estado. Né? Por exemplo, você tem o HH aqui, vocês estão lembrados que o orbital antiligante, ele é desse tipo aqui, ó. Aqui é mais e aqui é menos, com, né, um plano nodal aqui. E isso aqui te lembra o quê? Não te lembra um orbital P? Não te lembra também que ele tem simetria de um orbital D? Então, quando você joga platina, né, você bota um fio de platina, borbulha hidrogênio, o que acontece na superfície? Né? Na superfície você tem platina com os orbitais Ds, ó, né? Estão lembrados aqui dos sinais? E aí, então, você tem o orbital antiligante do H2, ó, tá aqui. E como esse orbital D da platina, ele é um D8, ele tem elétrons orbitais Ds, ele joga elétrons aqui dentro do orbital antiligante. Promovendo o quê? Promovendo que você joga elétrons aqui, o que você está fazendo com a ordem de ligação? Estão lembrados? São
número de elétrons do orbital ligante menos do antiligante dividido por 2. Então, se você coloca elétrons aqui dentro, 2 menos alguma coisa dividido por 2, a ordem de ligação diminui. Com isso, você fragiliza essa ligação química do hidrogênio, você quebra ele, ele vai ficar na superfície, na forma atômica, altamente reativo para hidrogenar uma molécula. Então, o princípio da catálise passa por aí. Você pode promover isso de duas formas, ou através de sítios catalíticos, ou através de fóton, né? Então, você pode promover esse elétron indo para cá, para cima, para que ele possa reagir, né? Então, tem vários caminhos a serem feitos. Tá? Quando a gente pensa em metais e olha para a tabela periódica, quem são os catalisadores típicos, né, na tabela periódica? Então, se você pega a tabela periódica nossa aqui, você vai ver que nos metais de transição, você está aqui, ó, né, o quê? Rutênio, não é isso? Ródio, platina, opa, eu acho que ródio, rutênio, platina, são essa turminha aqui. E essa turminha aqui do titânio, do vanádio? Estou falando de metais puros, não é óxidos, não. Metais. Qual deles que são catalisadores? Estão principalmente o quê? Nessa segunda metade aqui, né? Essa parte, essa região aqui. Por quê? Né? Simplesmente porque os orbitais Ds estão semi-preenchidos ou mais preenchidos. Então, toda vez que uma molécula se adere à superfície desses metais, vai formar ligações químicas. E ligações químicas sempre têm orbitais ligantes, geralmente preenchidos com elétrons, formando a ligação, e orbitais antiligantes. Mas se esses orbitais Ds, que estão aqui, têm muitos elétrons, então o que vai acontecer? Vai acontecer que a ligação química vai permitir o preenchimento de todas as orbitais ligantes entre a molécula e o metal, mas também os orbitais antiligantes. Então essa ligação vai ficar vai ser fraca, né, entre a molécula e o metal. E aí o que acontece? Ela chega, enfraquece a ligação que deseja, promove a reação, mas depois ela dissolve facilmente. Se você pega um titânio, né, tudo que chega ali na superfície, você joga lá uma molécula carbônica. Se ela quebrar a ligação, ela forma uma ligação forte. Por quê? Porque os orbitais D só tem um elétron no orbital D. Ele vai para onde? Para o orbital ligante. Essa ligação vai ser forte. E aí acabou. Você envenena o seu catalisador. Ele para ali e não vai andar. Você pode até ver alguma coisa acontecendo no início, mas depois, logo em seguida, ele para. Tá? Então, esse jogo aqui, né, vocês já viram falar de dopagem de catalisador, né? Ah, eu vou pegar um catalisador, vou criar um cluster. Por que você vai criar um agregado de átomos? Por que ele é mais reativo? Por vários fatores, estéricos e tudo, mas também por causa do confinamento quântico. Por quê? Porque quando você vai diminuindo o número de átomos, os estados eletrônicos vão ficando mais espaçados, e se você conseguir ajustar isso de tal forma, você pode promover uma reação química, né, bem definida. Tá certo? São os fenômenos nanométricos na nanociência. Então, tudo isso está interligado. Né, é o que a gente quer brincar e fazer. E muitas vezes é pela espectroscopia eletrônica que você vai inferir aonde que estão as coisas, né, onde que esse sistema funciona, tá bom? Pois bem, então para nós começarmos isso, nós vamos ter que começar a falar um pouquinho do espectro eletrônico dos átomos. Então vamos lá. Gente, dúvidas, né? Aí, ó, José Leão, você que está mexendo aí com a química quântica, não sei se tem mais alguém fazendo química quântica. Vocês vão me parando aí, tá bom? Que aí a gente pode, né, elucidar, fazer essa ponte, tudo. Tá? O que a gente aprendeu lá na química geral? Né? Nós aprendemos na química geral sobre configuração eletrônica. Né? Lembrando lá, né, do princípio off-ball, né, que tem esses diagramazinhos aqui de preenchimento.
E o que a gente aprende, né? Que a configuração eletrônica serve off-ball, né? E a gente segue esse preenchimento aqui. E a gente quer o quê? A gente quer garantir que o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, e o princípio de Hund seja satisfeito. E como é que nós aprendemos lá na química geral? Não é que nós vamos preenchendo do mais baixa energia para o mais alto, seguindo essa regrinha aqui, mas vai chegar uma hora que você vai ter o preenchimento, como no caso do ferro, depois do 3P6 você vai para o 4S2, depois do 3D6, tá certo? E que mais? E, e quando você tem camadas parcialmente preenchidas, você segue a regra de Hund, ou seja, os elétrons estão totalmente desemparelhados e alinhados, né? Se nós pegarmos aqui, só relembrar, sempre é bom relembrar, né? Se eu pego ferro mais 2, o que eu vou ter? Eu vou ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. E de onde que nós vamos tirar os dois elétrons? Né? Um erro comum que acontece, né, nos estudantes de graduação, e eu gosto sempre de relembrar, porque um dia vocês vão ser professores aí, né? É o quê? É o aluno, professor, eu preenchi isso aqui porque o 4S está mais baixa energia do que 3D. E aí? Então eu vou tirar do D. Errado, né? Nós vamos tirar desse aqui, número quântico maior. Então nossa molécula vai ser 3D6. E qual a explicação que eu dou? Aí, muitas vezes os alunos, né, aqueles mais críticos, falam assim, então essa teoria é uma grande de uma... Porque se eu tirei o elétron, por que eu vou tirar um elétron? O mais fácil para eu tirar é um elétron que está mais baixa em energia, né? Como é que é isso, né? Então nós temos que entender, aí de novo entra a questão do modelo, né? Quando eu estou preenchendo a configuração eletrônica, eu estou interessado em quê? Eu estou interessado naquela configuração onde que o átomo é o mais estável. O átomo é mais estável. E quando eu vou fazer esse fenômeno do ferro, indo para ferro mais dois elétrons, o fenômeno que está envolvido aqui é arrancar dois elétrons do ferro. E de onde que eu vou arrancar? De onde que for mais fácil. Então, o orbital 4s, na verdade, ele é mais alta energia do que o 3D. Tá? Na hora que a gente vê espectro eletrônico, isso vai ficar mais claro, que na verdade nós estamos trabalhando com estado eletrônico. Mas só para nós compreendermos aqui, qual a explicação então que você dá? A explicação é o seguinte, na hora que você vai preencher o átomo de ferro, você tem repulsão elétron-elétron. Então, o ferro prefere pagar o preço de botar dois elétrons emparelhados num orbital de mais alta energia. Para quê? Para diminuir a repulsão eletrônica global do sistema. Então, por isso que o 4s2 vem primeiro. Agora, no fenômeno de você arrancar elétrons, você vai arrancar do elétron que é mais fácil sair. Qual que é o mais fácil sair? Do 4s, porque ele que está mais alto em energia. Tá certo? Eu lembro que uma época, quando eu era aluno de graduação, eu tinha uma tosse que não parava de jeito nenhum, e toda época, essa época do ano assim, eu tossia, chegava até quase dar ânsia de vômito. E aí eles me ensinaram que eu tinha que mastigar alho. E aí eu ficava mastigando alho, né, dentro da sala de aula, e aí até que um dia a turma, né, se rebelou contra mim e fizeram um acordo, né, no qual eu fui naturalmente obrigado a aceitar. Então eles pegaram a carteira, me botaram lá atrás na sala, no canto assim, falou assim, ó, você fica aqui, Eli, e nós vamos ficar do outro lado da sala, porque ninguém está aguentando esse cheiro de... E ninguém consegue, quando você abre a boca, né, de ficar perto de você. Então essa foi a configuração mais estável da sala, né? Apesar que me prejudicou, porque me botava lá no fundo, eu gostava de ficar bem perto do professor, mas acho que até o professor gostou, né? Então, é mais ou menos essa história aí do átomo de ferro, né? Então,
a estrutura eletrônica ela é baseada nisso, né? Qual que é a estrutura que o átomo é mais estável, né? Então, na fisicoquímica, você sempre tem que olhar qual que é a sua referência e como é que é o correto de você entender este processo. Bom, continuando, tudo bem aí? Então, quando a gente fala de configuração eletrônica, vamos pegar, né? Vamos pegar por exemplos. Então, você pega lá o carbono, 1s2, 2s2, 2p2, né? Do átomo purinho, no átomo isolado, né? E aí, segundo a regra de Hund, nós vamos colocar esses elétrons, né, alinhados e emparelhados. Observe que aqui já começa a surgir a dúvida. Aonde que eu vou colocar? De um modo geral, tá? As pessoas acham que um é px, o outro é py, o outro é pz. Na química geral, a gente até deixa isso passar. Fala assim, é isso aí mesmo, px, py, pz. Tá? Mas, na verdade, não é isso, né? Quando você resolve a equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger, ela é uma equação... opa, ixi, complicou aqui. Ela é uma equação complexa, né? Então, a equação de Schrödinger é uma equação complexa. E quando você resolve ela, essa função de onda aqui é uma função de onda complexa. Ela tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Então, ela tem uma parte real aqui, ó, né? Mais uma parte. Estão lembrados do I? Complexo. Tá? O que você faz? Geralmente, o que você faz é que quando você resolve essas equações mesmo certinho, você vai ver que você vai sair com duas soluções. Uma que é a real e a outra que é a imaginária. Se você pegar só a parte real, ela te dá as mesmas soluções da parte imaginária. Então aí você resolveu o problema. Tá? Mas o problema é que na hora que você sai com a solução disso aqui, você vai ver que as funções do tipo... É, 2. Ah, não, pô. 2. O N igual a 2. O orbital P, 1. Né? E então nós temos aqui o N, o L. E aí, se você pegar aqui, né, o 0, ou menos 1 ou 1, não é isso? Que é os orbitais P. Se você pegar aqui, por exemplo, 1, né, você vai sair com a função que é uma função complexa. Não dá nem para você plotar. Se você pegar a função menos 1, também, e a função 0 também. Aí o que você faz? Você faz uma combinação linear entre elas, de tal forma que você elimina a parte imaginária. Então, é a combinação linear delas é que você sai com o orbital Px, Py e Pz. E aí a gente tem uma noção. Isso é legal porque uma combinação linear dessas funções nada mais é do que você fazer a rotação dessas funções. Então, lembrado que essas funções aqui é o quê? Vem lá daquela solução da equação de Schrödinger. Consequentemente, a equação de Schrödinger é um sistema de equações diferenciais. E vocês aprenderam lá no cálculo 2, cálculo 3, que equações diferenciais te dão infinitas soluções e toda combinação linear dessas soluções também é solução da equação diferencial. Então, quando eu faço combinação linear disso aqui, aqueles orbitais Px, Py, Pz são soluções dessa equação de Schrödinger. Tá certo? Então, não tem problema, porque eu só estou rodando a minha base. Tá certo? Então, matematicamente, isso é permitido. Mas só que o que acontece? Como você fez a combinação linear, dessas funções, você perdeu a noção do momento angular magnético aqui. Do momento magnético. Você perde a noção dele.
Então, você não pode falar que Px é o -1, ou Py é o 0, o Pz é 1. Você não pode falar isso porque você fez combinação linear deles, tá certo? Então, por isso que quando a gente está aqui, né, trabalhando com essas funções aqui, a gente evita falar, se você está falando que é o -1, 1 ou 0, por causa disso, tá bom? Desculpa aí pelos espirros, mas todo dia de manhã eu tenho que dar meus 30 espirros. Eu tenho essa mudança de ar, né? Tá começando a aquecer, é engraçado, aí eu começo a espirrar. Tá certo? Então, é por isso que muitas vezes nos livros eles colocam dessa forma aqui, como foi colocado aqui, sem falar quem que é o Px, Py, Pz. E quando você coloca aqui 0, -1 e 1, você perdeu a noção também de Px, Py, Pz, tá bom? Pois bem, mas você tem a possibilidade de fazer isso. De que forma? Um tripleto, ou seja, para cima aqui, ou um para cima, um para baixo, ou ainda você pode colocar os dois no mesmo. Então, esse aqui são 3 configurações eletrônicas diferentes, né? Ou melhor, você tem uma configuração eletrônica só, 1s2, 2s2, 2p2, mas aqui você não está falando como é que esses elétrons estão colocados. E você tem essas 3 possibilidades, tá certo? Mas aí, nós temos ainda a questão do átomo como um todo. Por quê? Porque o que nós estamos olhando aí é que mesmo é uma transição como essa aqui, ó, se você conseguir fazer com que esse elétron mude de spin down para up, você está passando do estado fundamental para o estado excitado, né? Mas a configuração eletrônica é a mesma. Então, como é que a gente trata isso? Bom, na verdade, vamos voltar lá, né? O que nós estamos tratando é do átomo. Então, o que importa é a função eletrônica, tá? Antissimétrica, que inclui o quê? No caso do carbono, vai incluir x1, x2 até x6. Ou seja, é uma função só que comporta, quando eu estou chamando x aqui, é XYZ do elétron mais o spin dele, alfa. Então você tem 4 vezes 6, 24. É uma função com 24 variáveis. Cada elétron desse aqui tem a sua funçãozinha aqui dentro dessa função e ninguém sabe a forma dessa função, né? Porque é um sistema polieletrônico. Mas o que importa para nós aqui é que essa função aqui, ela vai ter que ter um estado eletrônico que representa ela. Então, a configuração eletrônica está dada. Ó, essa função aqui representa 2 elétrons no orbital S, 2 no 2s e 2p2. Por quê? Porque nós vamos aproximar esta função aqui como se fosse uma combinação linear, né, de C1 do orbital PC1s mais C2 do PC1s alfa, beta mais C3 do PC2s alfa mais C4 do PC2s beta. Vamos supor que a gente está falando da primeira configuração, mais C5 do PC, né, do 2P alfa, mais C6 do PC 2P alfa, né, que são 2, e aqui PX, por exemplo, e PY. Por exemplo, o L igual a 0 e L menos 1. Então, é nesse sentido que nós estamos tratando. Então, para a gente simplificar a vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar o ml de todos os elétrons. Nós vamos somar o ms de todos os elétrons. E quando eu faço isso,
eu vou ter, então, o momento angular da função de onda que representa todos os elétrons. E o momento de spin que representa todos os elétrons. Tá? Lembrando que o ML aqui, o que é? É aquela componente Z do L total. Ok? Então, vamos lá? Então, como é que vai ficar? No final, eu vou ter o ML. L menos 1, L menos 2, até menos L. Não é assim? Vocês estão lembrados que quando né, lá para o átomo de hidrogênio eu tinha, se o L é igual a 2, o ML é igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, é o orbital D. Né? Mas, quando para o sistema eletrônico todo também vale a mesma coisa. Tá? Lembrando que como é que eu somo os elétrons aqui? Ó, mais meio menos meio dá zero. Mais meio menos meio dá zero. Mais meio menos meio dá zero. Então, o S, por exemplo, para esse sistema aqui é zero. Tá certo? Para o orbital L, então, para esse aqui eu vou ter o L é igual a, por exemplo, ele pode ser, se aqui for 1, o L pode ser o S vai ser 0 e o L, do jeito que está ali, vai ser 2. Né? E assim por diante. Tá certo? Aqui, né, o L, vamos supor que eu coloco aqui 1, 0 e menos 1. Então, eu vou ter o L igual a 1 e o S igual a 0. O S igual a 1, porque é mais meio com mais meio, e o L igual a 1, por exemplo. Né? E aí nós temos várias possibilidades. Vocês já começaram a mostrar, né, a ver o que nós temos para fazer. Né? Tá bom? Então vamos lá? Pois bem. Então vamos tentar fazer todos isso, né? E aí eu vou entrar com essa ideia dos microstates, né? Dos microestados. Ok? Então, vamos ver se nós chegamos aqui num acordo, né? Eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar assim, 1, 0 e 1. Né? Então, aqui são os orbitais P. Ok? E quais as composições que eu tenho? Então, só para vocês entenderem. Essa nomenclatura aqui, ó, entre parênteses. 1 significa que é esse 1 aqui. Mais significa que é um orbital mais para cima. Tá? Então, vamos lá, né? Eu vou até desenhar aqui. Então, se eu coloco naquele primeiro ali, eu tenho 1 e o segundo elétron é menos, está representando spin down. Então, esse é o 1 mais, 1 menos. Tá? Vamos fazer um outro. Não, vou pegar aquele lá, 1 mais e 0. Então, eu tenho aqui, se eu tiver aqui para cima e aqui para cima, eu tenho o 1 mais, 0 mais. Então, observa aqui, ó. Ei, professor, Pois não? essa representação do um mais, um menos, né, no zero, Ah, eu não ouvi. essa representação aí do microestrato, um Ah, mais e um menos, não seria no zero entre o mais um e o menos um? não, aqui, ó, o 1 representa o 1 representa aqui, né, que você está olhando. O 1 representa que é o momento magnético da 1. E o mais o menos é aqui, ó. Então, os dois elétrons estão nesse orbital. Enquanto Ah, tá. que nesse aqui, ó,
você tem um elétron no momento magnético 1 e no momento magnético 0 você tem um elétron. E todos os dois estão mais. Porque observa que você vai poder ter também aqui, ó, igual aqui, ó, 1 mais e 0 menos. É quando este elétron está para baixo. Né? Então a gente poderia só fazer mais um aqui. Né? Eu poderia ter ainda essa situação aqui. Esse mais e esse menos. Isso aqui então seria 1 mais, 0 menos. Entendeu? Oi? O terceiro 1 ali depois do 0 não seria menos 1, não? Entendi, professor. Entendi, obrigado. Isso, seria assim. Menos 1, né? 1, 0 e menos 1. Isso mesmo. Obrigado. Tá certo? Pois bem. Então vamos tentar agora continuar com esse negócio aqui. Vamos raciocinar aqui bem. Ah, mas o que é um ml2? Bom, o ml2 é porque aqui é 1 mais 1, 2, né? Então observa que não é possível ter ml2 com o spin total 1. Por quê? Porque o spin total 1 representa que está tudo alfa-alfa. Mas se eu botar aqui não pode, né? Porque é a regra de exclusão de Pauli. Eu não posso botar um elétron para cima e o outro para cima também no mesmo orbital. Tá certo? Então, por isso que não tem um microestado com esse nível aqui, 2 e aqui. Ele só pode ser 2 se ele estiver desta forma. Como da mesma forma, ele só pode ser menos 2 se esses dois elétrons estiverem aqui, um para cima e outro para baixo. Né? Resolvemos esse caso. Agora vamos resolver o do 1. O do 1, o ml igual a 1. Então você tem a seguinte possibilidade: é um elétron aqui e um elétron aqui. Tem alguma outra possibilidade? Não, não tem, né? Então você só vai ter um 0. Então, ó, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Não tem jeito. Agora, qual que é as possibilidades que você tem? Você tem o S igual a 1, quando tudo está para cima, os spins. 0 quando um para cima e outro para baixo, e menos 1 quando todos os dois estão para baixo. Depois você tem o 0. O 0 pode acontecer duas coisas. Ou você tem os dois elétrons neste aqui, que a soma vai dar 0, ou você tem um elétron aqui e outro elétron aqui, que é 1 com menos 1 dá 0. Então aqui, ó, 1 com menos 1 dá 0, e neste caso você pode ter os dois elétrons up, singleton. Você também pode ter os dois com os elétrons para baixo, menos 1, tá aqui. E aqui no meio? Aqui no meio você tem três possibilidades. Você pode ter os elétrons todos aqui no meio, mas aí implica que ele tem que ser necessariamente mais e menos, né? Um para cima, outro para baixo. Ou você pode ter ele lá, menos 1 e 1, mais e menos, ou 1 e menos 1, mais e menos. Então, com isso, você resolve essa questão aqui. E aí vai a mesma coisa para o menos 1 e 2, é a mesma coisa, né? Espelha aqui o 1 e 2. Então, no final, você tem as possibilidades, tá? Opa. Você tem as possibilidades. Aqui nessa outra tabela, mostra simplesmente o número de microestados que você tem para ml e para ms. Então, para cada combinação. Então, ml e ms, você tem 1. Você tem 3, 2, 2, né? Então você tem todos os microestados. Bom, então vamos raciocinar aqui. Quando eu falo que o L maiúsculo, o L grandão, é 2, significa que o ml pode ser 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, eu vou pegar todos esses estados e ele vai ser do L igual a 2. Vai ficar mais claro aqui, ó, na frente. Né? Então, se a gente agora vamos usar esse esquema chamado Russell-Saunders, que foi o que propôs pela primeira vez. Então, essa aqui é uma configuração eletrônica, né, do tipo que a gente costuma dar para o sistema todo.
E eu vou dizer o seguinte, que existe um estado eletrônico do sistema eletrônico completo que é do tipo D1. O que é D1? O 1 aqui é a multiplicidade, 2s mais 1. Né? Que consiste, né, e nos diz que o ml é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o ms? Olha, para o 1, para ser 1, 2s mais 1, o s tem que ser 0. Então, IMS igual a 0. Então, quem são esses estados? Está aqui. Né? Esse é o que a tabelinha lá do semestre. Nós vamos remover todos os microestados D1. Bom, então D1 é aquele que o S é 0. Então, se o S é 0, está aqui. Eu vou tirar daqui 1. Vou tirar quando o ml é igual a 1. Quando o ml é igual a 0. Quando o ml é menos 1 e o ml é 1. Então, observe que eu vou ficar desta forma aqui. Agora, só sobrou isso aqui. Esses são estados que eu ainda não consigo ainda descrever. Ficou claro? Vamos lá, então. O estado P3, que é o tripleto. Bom, o estado tripleto, o ml, o P é 1. Então, ele pode ser menos 1, 0 e 1. E o ms? Lembre-se que o S aqui, ó, é 1, né? Porque 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. É a multiplicidade. Então, o ms é menos 1, 0 e 1. Bom, quem são esses estados aqui, né? Então, o ml igual a 1, 0 e menos 1. E o ms, 1, 0 e menos 1. Então, eu vou remover todos eles. E aí, então, sobrou só um último estado. E esse estado qual que é? Agora nós já sabemos, né? O S igual a 0 e o L igual a 0. A gente sabe que nós estamos tratando desse estado aqui, que é o S0. Tá? Então, quando eu falo que o meu estado eletrônico, né, do átomo, ele é um D1, por exemplo, do carbono, eu estou falando um desses microestados aqui, tá certo? Então, tem uma multiplicidade de estados. Mas ele configura, todos esses microestados têm a mesma propriedade ali, do L e do S. Tá certo? E então, esse é o S1 que sobrou. Então, agora nós temos todos os dos 15 microestados, né? Definem os 3 estados eletrônicos com energias distintas, né? Porque aqueles microestados lá têm a mesma energia, que é o D1, o P3 e o S1. Então, agora nós podemos ampliar a nossa regra de Hund, né, que é tirar aquela que a gente aprendeu na química geral e um pouquinho mais alto. Então, o que ele define? Ele define o seguinte, o spin, né, o estado eletrônico com maior multiplicidade de spin é o que geralmente tem a menor energia. Eu vou falar geralmente porque isso vai variar, tá? Dependendo da onde você está na tabela periódica. Mas, de um modo geral, nós vamos lidar com o esquema Russell-Saunders que trata disso. E o segundo é o seguinte, se você tem estados eletrônicos com a mesma multiplicidade, então, aquele com maior momento angular é geralmente o mais baixa energia. Então, a ordem de configuração de energia dos estados eletrônicos de um átomo, do átomo de carbono, vai ser P3, que tem a menor energia do que D1,
tem menor energia do que o S1. Tá? Então, eu até coloquei aí, né, que o esquema LS, Russell Saunders, funciona bem para átomos leves. Mas para átomos pesados, essa regra não funciona sempre. Tá? E nós vamos tocar um pouco neste assunto. Vamos tentar entender, então, né? Quando a gente fala na química, muito comumente, de forma corriqueira, fala assim, olha, eu promovi o elétron do orbital P para o orbital D. E a diferença de energia é tanto. Lembre-se que existe isso é muito simplificado a ideia. Por quê? Porque vai depender do estado eletrônico, né? Nós vamos mostrar isso. Para onde que você está promovendo? É o estado eletrônico, porque uma é a densidade eletrônica completa do estado fundamental e a densidade completa do estado excitado. E são esses dois estados que faz a mudança. A gente simplifica isso como se só um elétron estivesse sendo promovido do orbital P para o orbital D. Mas não é bem assim. Por quê? Porque quando o elétron chega lá no orbital D, o orbital D tem um outro momento angular. Então, a repulsão deste elétron com todos os outros do átomo, essa repulsão mudou. Com isso, há um relaxamento de todo o sistema. Compreende? Então, você tem que tratar o conjunto, né? E é isso que vai nos facilitar. De um modo geral, aquela coisa simplificada de falar que o elétron está saindo do orbital tal e indo para o orbital tal, é razoável para a gente ter uma primeira visão. Mas para fazer espectroscopia, não. E é a partir disso aqui que os espectroscopistas, né, longe de nós, né, a gente não quer aqui, né, nós estamos longe de sermos espectroscopistas, a gente está só compreendendo a teoria, é que eles, a partir da espectroscopia, eles conseguem chegar e falar assim, olha, o estado fundamental do níquel é um D8S2. O estado fundamental de um ferro é 4S2, 3D6. É por esse tipo de análise de espectroscopia que você chega no estado fundamental correto, né? E aí, a partir daí, você tem a configuração eletrônica, você pode, né, descrever isso com bastante propriedade. Inclusive para chegar naquele esquema do diagrama para fazer a configuração eletrônica, né? Qual que é o estado fundamental. Bom, veja o caso, né, do estado. Vamos pegar agora, né? Nós estamos falando aqui do estado P3, que é o estado fundamental, né? Opa. Do estado fundamental. Vamos pegar só esse estado fundamental. Será que tem alguma coisa que a gente tem que ainda tratar sobre isso? Né? Então, primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, que no P3, o momento angular total, que é o momento de spin total, né? Então, o momento angular total mais o momento de spin total, ele é chamado de J. E isso vai nos trazer, né, mais um componente. Observa que isso é tipo uma aproximação, como é que é? É uma interação, né, por aproximações, né, sucessivas, né? Então a gente começa com uma coisa maior, né, momento angular total, momento de spin total, qualquer um, qualquer outro. Agora existe uma coisa chamada interação spin-órbita. Então, mais ou menos o seguinte. Até aqui, nós estávamos preocupados. Nós estávamos preocupados com o quê? Com o momento angular que este elétron estava fazendo, os vários elétrons que estavam fazendo no átomo. E isso está representado pelo L. E nós estávamos preocupados também com o spin dos elétrons, porque esse spin do elétron, ele vai se somar e vai montar também o L. Acontece que uma carga negativa
como ele tem um momento angular, significa o quê? Que ele está girando em torno do núcleo, né? Ele está girando em torno do núcleo. E uma carga negativa com momento angular significa que ele está girando em volta do núcleo, não necessariamente numa circunferência, mas ele tem movimentos aqui, né? Orbital P, orbital D, bom, enfim, ele está dentro disso. Ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um campo magnético, porque toda carga em movimento circular gera um campo magnético. Então, este campo magnético, ele vai começar a interferir no campo magnético de spin do elétron. E aí, então, gera o que a gente chama de interação spin-órbita, ou seja, vai interagir o L com o S. E nós temos várias formas de lidar com isso, né? De novo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o na direção Z, o L na direção Z com o S na direção Z. Então, eles podem estar alinhados, né, que é o L mais S, até o L menos S, quando eles estão um defasado do outro. O L ou S, ou você vai ter L e o S, né, ou você tem todas as outras possibilidades, e como eles são quantizados, eles vão variar de -1 a 1. Então, vamos ver o caso aqui, ó, do P. O P, então, para o P3, você tem o L é igual a 1, o S é igual a 1, então o J é igual a J, L mais S, que é igual a 2. Então o J pode variar de 0, 1 e 2. Ok? Tranquilo? Pois bem, então nós temos aí o P3 0, P3 P1, P3 P2. Então você decompõe um pouco mais. Há casos, por exemplo, no caso de moléculas de átomos, tipo do hidrogênio, que eles vão um pouco mais além, né? Eles começam agora também, você pode acoplar isso, inclusive, com o spin do núcleo, tá? Nós não vamos abordar isso aqui, né? Porque aí é para quem quer mesmo lidar com átomos, olhar a essência ali da estrutura eletrônica do átomo. Para nós, como nós estamos nós somos químicos, estamos interessados em moléculas, né? Então isso se torna um caso excepcional para aqueles que vão trabalhar com isso. Mas isso aqui nos interessa ainda. Então, vamos lá. Acabou que eu escrevi aqui por cima, né? Mas o que eu vou... Só botar isso aqui bonitinho assim para vocês verem, né? Então, nós temos a terceira regra de Hund, que fala o seguinte: em átomos com menos do que a metade que cabe de elétrons, né, no subnível, é o caso do carbono, né, tipo P2, o nível, né, de energia com J menor é geralmente mais baixa energia. Agora, em átomos que tem, esse grito aí está errado, né, tem mais do que a metade preenchida do subnível, tipo P4, o nível de mais alto, J, terá menor energia. Tá? Isso é uma regra, né? Uma regra de Hund, que na verdade é uma observação experimental, que dali você tira essa regra. Tá? Então, no fundo, essa relação spin-órbita, ela pode variar muito. Desde para átomos leves, que essa diferença é muito pequena,
Então, só mais recentemente, com técnicas mais sofisticadas, consegue detectar até ser vários, né, centímetro a menos 1, né, inclusive se responsabilizando por mudança de cor, né, como no caso do mercúrio. Tá? Então, para o carbono, né, os níveis seguiriam esse nível, P0, 3, P1, 3 e P2, 3. E para o oxigênio, por exemplo, que é um P4, ele segue o contrário. Tá? Então, deixa eu ver se eu vou parar por aqui. Sim. Aqui eu vou mostrar para vocês, mas eu vou pedir para que vocês olhem isso no livro, né? Para vocês lerem no livro, para vocês entenderem um pouco melhor, para a gente discutir. Nós vamos estar lidando com dois casos, tá? Um é quando você está trabalhando com elétrons equivalentes. O que eles chamam de elétron equivalente? O que é elétron equivalente? É quando você tem uma configuração onde que os elétrons estão no mesmo nível. É o caso do carbono, todos esses casos aí, né? P2, P3, P4 e tudo. Quando você tem esse tipo de configuração eletrônica, você tem aquele problema dos microestados, porque você tem que seguir a regra de Hund, né? Dois elétrons não podem ter o mesmo número quântico, os 4 números quânticos iguais. Diferente de quando você tem um orbital, um no S e o outro no P, que aí sim, tanto faz, né? Você pode ter todas as combinações possíveis, porque sempre você vai ter o L diferente. Tá certo? Uma coisa que aparece aqui para nós, eu tirei aqui do livro, né? Que ele já vai dando para nós, que quando você vai aqui para estados maiores, você vai vendo que vai ficando complicado, né? Então isso aqui exige da gente uma elaboração muito grande, porque você tem aqui, tem até a proporção, né, das combinações. Do P2 você tem 15 estados, do P3 você já vai para 49 estados, se não me engano. Então, assim, complica bastante. Mas eu gostaria só de chamar a atenção do seguinte. Olha lá, os estados eletrônicos do P1, aqui é o orbital, o P minúsculo, né? P1 é o mesmo do P5. Do P5, tá? Ou seja, tanto faz você ter um elétron, ou como você está faltando um elétron para completar o subnível, os estados eletrônicos você vai gerar os mesmos estados eletrônicos. Tá? Então você vê para o P2 e o P4, o P3, claro, né? Tanto faz, não tem jeito. Mas D1 e D9, D2 e D8, D3 e D7, D4 e D6 e D5. Todos esses, vocês vão ver lá no livro que também tem para os orbitais Fs, né? Complica bastante. E você vai tendo aqui, né, os estados mais estáveis. Então, observa aqui, para os orbitais P's, vamos lá, né? Um elétron só. Significa que qual é o S máximo que você tem? É 1. Então, 2S mais 1 é 2. Então, você tem um P2 aqui. Quando você tem 2, não tem jeito de você mudar. Você só tem um elétron, onde você colocar ele, vai ser sempre P. Né? Agora, o P2 que é o que nós fizemos. Nós chegamos à conclusão que o P3 é o mais estável. O P3 aqui, você tem 3 elétrons. Qual é o S máximo que você pode ter? 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Então, por isso que o S4 é o mais estável. Está na ordem aqui, né, de crescimento da energia. D1 e D9, você tem D2 e assim por diante. Tá? Então, você tem aqui para uma configuração eletrônica D2, né? Então, o que é o D2? Se você pegar o estado fundamental do D2, nós vamos ver que desses aqui, quem que é o tripleto? É esse. E desse, qual que tem o maior momento angular? F ou P? F. Então, o estado fundamental do D2 é um F3. Agora vamos lá, né? O L é igual a quanto? O 0 é S, o 1 é P, o 2 é D, o F é 3. Então é 3. E o S? Cuidado, hein, gente? O S não é 3, não. É 2S mais 1. Então o S é
1. Então, você tem o 4, J4. Então, quais são os múltiplos que você pode ter? Você pode ter F3, né? Peraí. E aí, você tem L mais S, né? Depois, L mais S menos 1, até quanto? L menos S. Então, 4 menos 1 é 3. Opa! 3, né? L igual a 3, menos 1, igual a 2. Então, você vai variar de L mais S, que é 4, até 2. Então, você tem F igual a 4. Você tem o F 3, 3. E tem o F 3, 2. Esses são os múltipletos eletrônicos. Tá certo? Que nós podemos ter para o estado fundamental D2. Beleza? Da onde que eu tirei isso? Tá aqui, não? Olha lá. O L mais S até o L menos S, o J. Ok? Pois bem, nós temos ainda, e aí para terminar a aula de hoje, os não equivalentes. Os não equivalentes geralmente têm relacionado com elétrons em estados excitados, né? Então vamos supor que eu pego ali o carbono, né? Vamos pegar o hélio, por exemplo. O hélio é 1s2, 2s. Então o hélio, por exemplo, e vamos pegar que eu pego o hélio, mas no estado excitado. Então é 1s1, 2s1. Né? Bom, então observa que o N, ele sempre vai ser diferente. Então, tanto faz, eu posso pegar todas as possibilidades. Os 2 elétrons para cima, os 2 para baixo, e os 2 para cima e um para baixo. Então, você tem tanto singleto quanto tripleto. Só que a somatória do L é sempre 0. Então, você tem o S singleto e S tripleto. Né? Se você tem o SP, né, então você vai ter P. Então, esse aqui é o mais fácil. Né? SD. Então, você tem um elétron no S e um elétron no D. E um elétron no D ele pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Então, tanto faz. Vai ter sempre a possibilidade de ter um singleto e um tripleto, mas vai ser sempre D. Tá? O P já começa a complicar, né? Porque aí você pode ter 1 mais 1. Ou ele pode ter... Então, por exemplo, vamos pegar aqui para o estado PP, só para simplificar. Eu posso ter 1 no 2P. Então, 1, 0 e 1 e menos 1. Você pode ter 1 no 3P. Né? 1, 0 e menos 1. Então, você pode ter um elétron aqui e um elétron aqui. Então, você tem 2. Né? E 2 é D. Então, por isso que aparece o D aqui. Até você pode ter S. Você pode ter 1, 0 e 0. E você pode ter tanto para singleto quanto para tripleto. Então, você vai ter a combinação tripleto, 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 singleto, singleto, singleto. Tanto de P quanto de D. Então, esse aqui é o mais fácil deles, porque você não tem esses microestados que podem te atrapalhar a vida aí por causa do princípio de exclusão de Pauli. Tá? Pois bem, então, cenas dos próximos capítulos, o que nós vamos lidar? Né? Então, vou mostrar para vocês que esses singleto e tripleto aí, né, são pequenos, né? Nós vamos rever isso aí. Então, dependendo, né, para carbono ele é muito pequeno, 16,4, para o chumbo já é o que predomina. Nós vamos mostrar outros tipos. Aí nós vamos entrar na espectroscopia fotoeletrônica só para mostrar para vocês alguns aspectos, né, e como que são as regras de seleção vai nos permitir descrever bem, inclusive,
né, da a origem, né, daqueles orbitais da nomenclatura, né, S, P, D e F, né, que vem do Sharp, Diffuse, Principal e Fundamental, né, S, P, D e F, tá bom? Então essas são as cenas dos próximos capítulos. Vamos parar por aqui porque é muita coisa nova e isso é melhor indo digerindo devagarzinho, né? Tá bom? Voltando aqui. Opa.